ele usa a expressão lembro 3 vezes. O que me leva a dizer nessa noite que existem 3 lembranças que deveriam fazer parte da nossa vida o tempo todo. Escute isso. Existem 3 lembranças que tem que estar na tua mente o tempo todo, em relação aos que você ama, as pessoas que são importantes para você. Número 1, você precisa lembrar de orar pelas pessoas que são importantes para você. Lembro-me de ti nas minhas orações que faço de dia e de noite. Vocês oram por mim? Vocês lembram de orar pelo bispo? Vocês lembram de orar por minha família? Porque eu oro por vocês todos os dias. Eu me lembro de vocês. E digo mais, dependendo da situação que vocês estão passando, no particular que eu conheço, eu cito às vezes o nome pessoal de cada um, dizendo aquele problema. Por exemplo, já há alguns dias eu oro pelas 3 gravidinhas, dizendo assim, sempre orando: Senhor, que a gravidez seja perfeita, a criança, o bebê que vem é aceito, é amado, seja perfeito, seja saudável, seja lindo ou linda, o bebê seja lindo, né? Que o parto seja perfeito e abençoado, no nome do Senhor, porque eu sei que existem, assim como eu orei pelo nascimento da Liz, é Liz? Não entendi, perdão. Alice, da mesma forma, quando a Juliana estava grávida. Então, assim, eu sempre lembrei. Então, hoje eu tenho outros motivos. Como eu orei por minhas filhas, eu oro hoje também por aquelas que estão grávidas também. É uma condição. Assim como eu oro por aqueles que estão enfermos, o Eliseu. Certo? Então, isso você precisa se lembrar de orar pelas pessoas que são importantes para você. Teus pais, teus irmãos, teus parentes. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Gente, aos casados, você realmente ora quando você está sozinho e cita o nome da sua esposa em oração? Você cita o nome do seu marido em oração? Quando está sozinha, quando ele não está em casa, você pode orar com Deus alguma coisa, naquele momento de oração, você lembrou de falar o nome dele? Ou se o senhor conhece aquele traste, muda a vida daquela coisa. É assim que funciona. Não sabe, né? Olha o trabalho que dá. Jesus, casei com um menino, pensei que tinha casado com um homem. Isso não funciona. Deus não está ouvindo isso. Ah, Senhor, além de cuidar dos cachorros, tem que cuidar dele também. Isso não é oração, gente. Isso é lamúria, é reclamação. Deus não está ouvindo isso. Amém? Você cita o nome dos seus pais em oração? Meus pais são... Você ora para que seus pais sejam salvos? Seus irmãos, suas irmãs, seus parentes? Família grande, né, Pastor Joel? Você precisa se lembrar de orar pelas pessoas que são importantes para você. E você também tem que se lembrar de orar pela sua igreja. Número 2, a segunda lembrança que Paulo tem, e que ele para mim, ele falando a Timóteo é como se ele estivesse exortando a gente, ou chamando nossa atenção. A segunda lembrança é que nós devemos lembrar das boas emoções que as pessoas partilham conosco ou que nós partilhamos com elas. Nós precisamos lembrar das boas emoções que partilhamos com as pessoas. Gente, a gente não precisa se lembrar das coisas ruins que eles fizeram com a gente. Por isso eu não lembro das coisas ruins que meu pai fez. Quem escuta eu falar que meu pai sabe que por pior que meu pai tenha sido, eu sempre procuro exaltar as coisas positivas que eu vi nele. E se eu faço isso com alguém que não está mais presente aqui, eu não posso fazer diferente com quem está vivo.
Eu preciso me lembrar das boas emoções que a gente partilha com os outros. Sim ou não? As alegrias. Paulo está dizendo, a nossa separação, porque eu tive que viajar, ficar longe muito tempo, você ficou em tal lugar, você chorou, eu lembro das tuas lágrimas, você queria vir, mas não pôde vir, eu sei que queria me acompanhar, está comigo, eu sei que é uma relação de pai espiritual com filho, mas que você não pôde estar, me lembro das tuas lágrimas, mas a gente vai se ver de novo, estou desejoso da gente se encontrar de novo, porque aquelas lágrimas vão se tornar em alegria, a gente vai sorrir, a gente vai orar juntos, a gente vai se abraçar de novo. Amém? Gente, a gente tem que ter, inclusive, esse desejo, esse compartilhar das emoções, de estar juntos aqui no culto. Tem que ser uma coisa boa. Tem que ser uma boa emoção de saber que você vai estar junto com o teu irmão, com outra pessoa que você gosta. Você vai ver de novo domingo. Mas eu já vi na célula, mas vou ver de novo. Porque, querido, quando você ama alguém, você não quer ver essa pessoa só de vez em quando, quer? Veja aí os apaixonados. Quando nós estávamos na primeira apaixonite, nos primeiros momentos das emoções, a gente queria ver toda hora. Na minha época, gente, a ligação era de ficha. Antes de surgir o cartão, no orelhão. Antes de dormir, você ligava. E era telefone fixo, não tinha celular, não tinha nada. Eu sou de uma época que eu mandei carta para a bispa, e a bispa deu carta para mim. Eu recebi cartinha. E eu tenho, eu era, né? Hoje eu sou uma coisa, né? Então assim, olha, e eu tenho essas cartas guardadas até hoje nos meus documentos. É por isso, mesmo que as pessoas não estejam mais aqui, é por isso que a gente ainda lembra dos que partiram, dos mortos, que foram importantes para a gente se lembra assim, gente, não tem problema nenhum. A pessoa não superou, ainda fica lembrando, passa 10 anos e a pessoa ainda coloca lá na rede dela, faz 10 anos que você fez. Gente, isso não é ruim não. Isso não é ruim não. Amém? Isso você está partilhando, você está lembrando-se das boas memórias que você teve com teu pai, com tua mãe, com quem você ama. O teu amor não acabou porque eles morreram, sim ou não? Sim ou não? Tem um tio que você amou muito, alguém que te criou, meu avô e minha avó, eu tenho todas as fotos deles. Eu tenho todas as fotos dos meus avós. Para mim, memórias significam tempo, e tempo é uma coisa mais preciosa para mim. Tempo para mim é uma coisa preciosa. Tempo para mim é algo glorioso, e memória tem a ver com tempo. Então a gente precisa se lembrar das boas emoções. Paulo se lembra, e a última lembrança que Paulo evoca é a lembrança da fé geracional. A lembrança da fé geracional é interessante. A fé que estava na tua avó, Lloyd, a fé que estava na tua mãe, Eunice, é a mesma fé que está em você agora. Eu creio, essa fé não fingida, é uma fé verdadeira. Você crê como tua avó cria, você crê como tua mãe cria. A tua fé, a fé que está em você, ela não veio do nada, ela veio de alguém. Claro, uma parte de nós aqui pode não ter tido pais cristãos, avós cristãos. E aí nós temos, por exemplo, pastores, que são os nossos primeiros pais espirituais. Por isso Hebreus vai dizer assim: olha os teus pastores, os teus guias, dá uma olhada na fé que eles têm e vê o fim da vida deles, se eles partiram para a glória ou não. Dá uma olhada na vida deles, Hebreus 13, e imita a fé deles, porque essa fé precisa passar de geração a geração. Essa fé precisa passar para os filhos, essa fé precisa passar para os netos. Se minha geração passada não me trouxe essa fé, Deus rompeu o ciclo dessa falta de fé cristã em mim. Então eu sou responsável por fazer com que esse novo ciclo perpetue de geração em geração. Se os meus pais não tiveram a fé cristã, a fé bíblica, e eu agora tenho, eu sou responsável para que meus filhos e meus netos tenham, bisnetos tenham essa fé.
A responsabilidade é minha, porque a geração mudou em mim. A fé geracional veio em mim. Mas se você tem pais cristãos, não estou falando de católicos, estou falando de cristãos evangélicos, bíblicos. Porque a maior parte dos pais católicos não transferem a fé dos filhos. Porque não há verdadeira conversão em religiões que não sejam a religião bíblica. A conversão é o Evangelho, a conversão é a Jesus Cristo, a conversão não é a uma igreja, não é a uma religião, amém? Então não tem como ver conversão em religião. Ninguém se converte a uma igreja, a pessoa se converte a Jesus, pelo Evangelho. Então nós precisamos lembrar da fé geracional. O que eu quero dizer, de novo, repetindo, a fé geracional é o seguinte: você se lembra que a fé que você tem, se essa fé veio dos teus pais ou dos teus avós, você honra. Mas se essa fé começou em você, você honra, porque você tem que transferir para a próxima geração. Isso é legado.